e não, eu tenho 6 pessoas. Se eu colocar aqui básico e não, eu tenho 14, né? Então, a gente tem aí uma maioria de pessoas, aqui eu tenho 12, né? 12, 14, 26 pessoas. Então, eu tenho um pessoal que está começando aí do zero, que é bom. Tem um pessoal que já é intermediário também, que pode ajudar a gente, mas como não tinha pré-requisito, esse daí está realmente ao encontro do que a gente, da expectativa do que a gente estava falando. Aí você pode estar perguntando, por que eu disse porque é bom? Porque, na verdade, não vem com vícios de, eu faço desse jeito, eu faço do outro jeito, mas como as próximas perguntas são a respeito de determinação, aí vocês vão ver, né? Que aí é bom que vai juntar a empolgação, a curiosidade de novos conhecimentos e também uma mente aberta aí para novos conteúdos. O conhecimento da ETEC está variado, né? O conhecimento aqui vai desde internet, indicação de amigos e outras formas, né? Aqui também está balanceado, indicação, internet e outros. O que motivou a fazer o curso? A busca por novos conhecimentos saiu disparado, eu até salientei ali no texto que eu coloquei também, né? E a busca por novos conhecimentos também. Então, 14, 13, 27 respostas, o que nos deixa muito empolgado em relação às expectativas, que é a próxima questão, né? As expectativas em relação ao curso são altas para 11 respostas, né? Um total de 65% aqui. E aqui a gente tem 8, que também das 3 opções foi a maior. Ainda tem 47% das respostas. Então, a gente sabe que a nossa missão aumenta de acordo com a expectativa de vocês e volta para o feedback positivo, porque aí também a nossa expectativa é grande, tá? E aí, as experiências que são particulares, né? Então, essas experiências que vocês foram apontando, aí, elas são muito específicas, então não dá para a gente tratar de uma forma geral aí. Então, eu tive aqui dificuldades em matemática, por exemplo, e matemática e física também, né? Então, esse foi um apanhado da avaliação diagnóstica para vocês conhecerem aí a turma que vocês estão inseridos, né? Então, acho, eu e o Wagner, a gente estava conversando, deixa eu voltar aqui na câmera com vocês, eu e o professor Wagner, a gente estava conversando há pouco, né, de essa informação que só conosco para trabalhar, claro, é suficiente para a gente tomar certas atitudes, escolhe um programa, passa um vídeo, enfim, a gente tem essa informação que vocês, né, passaram para nós. Mas eu acho que também é importante, como a gente está distante, né, cada um na casa, a gente saber aonde que a gente está, como as outras pessoas estão interagindo conosco. Então, é isso. Ô, Andréia, aproveitando a oportunidade aí da sua colocação, em relação ao retorno, né, às respostas do formulário, tem algumas questões que a gente colocou aí voltado à expectativa e voltado também a alguma questão relacionada a alguma dificuldade prévia também, justamente o que a gente espera em algum momento, não é esse o nosso objetivo agora, né? Mas nós temos dentro da questão da escola, né, da produtividade da escola, você sabe disso porque você tem uma experiência larga nisso, o fantasma da evasão, né? O fantasma da evasão. E a gente sempre, pelo menos eu entendo, acho que você compartilha dessa opinião, que a evasão escolar, ou seja, a relação entre alunos que começam um curso e terminam, aqueles que desistem, não está apenas dentro da escola. Então, algumas questões aí, nesse momento, tem o objetivo também de captar alguma coisa que lá na frente, num cruzamento, com alguma justificativa por trancamento da existência, a gente possa, em algum momento, cruzar essas informações. É só um princípio da ideia, né? A gente sabe que tem muitos fatores extra-escola que ultrapassa a sala de aula, o grau de dificuldade de uma disciplina, que às vezes, digamos assim, influencia ou, digamos assim, determina a desistência do curso. Mas algumas perguntas têm esse caráter. Desse momento aqui, a gente guardar isso para que, se lá na frente, infelizmente, alguém vier a parar, que a gente possa, em algum momento, conseguir relacionar algo e começar a fazer também
um analytics disso, né? Porque, na verdade, a gente tem muita subjetividade em relação à evasão. Mas só para deixar claro que as perguntas não foram também, assim, tão despretensiosas. Elas têm uma ideia, mas que talvez a gente ainda precise maturar isso melhor. Só para deixar isso meio em aberto aí para a galera, Andréia. Foi bom que teve bastante colaboração, né? O pessoal sabendo que não tem menção, não vale nota, mas bastante gente colaborou, porque se a gente tivesse também tido uma amostragem pequena, né? De uma classe de primeiro ciclo, 6, 10 responderam, a gente poderia equivocadamente escolher alguma outra linha de trabalho baseado numa amostra pequena. Então, quando eu olhei ali os resultados, por exemplo, 27 pessoas desenvolver novas habilidades. Então, você fala, poxa, não que os outros não queiram, né? Mas isso demonstra que existe uma curiosidade, uma ansiedade, uma vontade de aprender, o que nos motiva bastante, né? Então, achei que foi bem legal a quantidade aí de pessoas que nos ajudaram para dar esse rumo a respeito de como a gente vai conduzir a matéria, né? Então, era isso. Eu tinha pedido para você, só para eu compartilhar aqui como apresentadora, para mostrar isso aí que eu achei legal a gente ter essa oportunidade de dividir com o pessoal. Ótimo, André. Muito legal, sim. Perfeito. Bacana. Bom, pessoal, sabendo da parte aqui da avaliação diagnóstica, tivemos o retorno da professora André, agora vamos começar a falar com vocês a respeito do nosso conteúdo programático, né? Como eu disse aqui no início da aula, né? Tivemos acolhimento, tivemos masterclass, avaliação diagnóstica, então agora vamos começar a trilhar o nosso caminho. Lembrando que enquanto a professora André estava apresentando aqui os indicadores da avaliação diagnóstica, eu, mesmo sem avisar vocês, eu coloquei para gravar. Então, seguindo, né, as boas práticas, vocês estão sendo gravados, tá? Antes que eu esqueça, que é de bom tom a gente avisar. No momento, eu ainda não tive nenhuma notificação do streaming da Microsoft sobre o meu limite de espaço. Eu preciso liberar também alguma coisa lá, mas já estou fazendo aquilo que disse que faria. Eu baixei a semana passada e coloquei o link do YouTube no canal. Só preciso, eu não sei se dá para apagar, porque eu já vi que a professora Andréa colocou no canal exclusivo para aulas gravadas. Então, para colaborar com a localização e não ficar poluindo, né, eu vou excluir daqui e deixar somente lá onde a professora Andréa postou, que senão a gente começa a duplicar, eu acho que também não é legal. Só que eu não sei se dá para excluir a postagem, tá, Andréa? Se não der, desculpe, que eu já vi que você criou um canal exclusivo para aulas gravadas, então eu vou começar quando colocar por lá para evitar essa duplicidade e facilitar a localização. Apagar as postagens não dá, mas infelizmente. Eu faço o seguinte, eu vou lá no editar, apago e escrevo mensagem apagada, pronto, aí substitui e aí a gente fica só uma linha ali, mensagem apagada, sim, e já sabe, direciona lá para outro canto. Sim, né? eu sou a favor da gente direcionar, assim, para alguns lugares específicos e não duplicar. Eu acabei fazendo isso semana passada, mas a partir de hoje, quando eu estou vendo lá que está o canal para aula gravada, já coloco o link lá, beleza? Beleza. Então, tá joia. Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos falar aqui, inicialmente, seguindo, né, as bases tecnológicas, a aula é de suporte ao usuário, e começamos falando sobre níveis de atendimento, né? Níveis de atendimento. Vou compartilhar minha tela também. Eu deixei aí na chamada para aula, né, no canal, um link para o material de apoio, que é um sitezinho que a gente tem. Era um blog, eu aumentei para um site, não alimento ele com muita frequência. E, assim, deixar claro aqui a inspiração, tá? A professora Andréa é uma grande inspiração nesse sentido. A maneira como ela organiza o material. E eu acho que tudo aquilo que é bem feito, a gente procura trabalhar da mesma forma, que é uma maneira que a gente tem de disponibilizar material para vocês, organizar o nosso conteúdo e não ter que todo o tempo estar repetindo a mesma coisa, apenas atualizando. Então, é um material que a gente vem guardando há um tempinho, só não publiquei isso ainda, não registrei domínio, mas é uma forma de deixar o material para aula, tá ok? Algo que a professora Andréa já faz há um bom tempo, e aproveitando que estou compartilhando com ela aqui a aula, deixar claro que a inspiração organizado o site da professora Andréa. Se a ela, em algumas pesquisas que fiz no Google, apareceu nos primeiros. Eu já disse isso a ela e estou repetindo para todos aqui, viu? Oi? Oi. É que a sua fala está cortando tanto a imagem
Isso, acho que agora estabilizou. Tá ok, desculpe, André, eu não sei o que houve aqui, eu não sei se meu sinal, a minha internet deu uma oscilada. Eu vou tirar a imagem para ficar um pouquinho mais rápido e mais leve, na verdade, aqui, parar de tá ok? Beleza. A sua imagem, ela não está sincronizada com o som, pelo menos para mim. Agora travou. Uhum. Eu tirei a imagem. Isso, estava travando. Melhorou? Meu áudio está chegando para vocês bem aí, ou não? Sim, tá, beleza. Então tá. Vocês estão escutando, turma? Alguém dos alunos aí poderia se manifestar? Tá tudo bem? Nem que fosse pelo chat. Estão nos ouvindo? Senhor. Tá tudo bem? Tá tudo bem, beleza. Estou ouvindo também. Ó, retirei minha imagem, vou ficar apenas com áudio. Minha conexão costuma ser boa, mas se já travou alguma coisa aí, tiro a imagem. Como eu vou compartilhar a tela também, acredito que de qualquer maneira a imagem não fará falta. Mas só para concluir o raciocínio, estava aqui elogiando o seu material de trabalho, Andréia, do seu site, o site da professora Andréia. E dizendo que eu estou compartilhando com eles um link com material de apoio para a aula hoje, que é de um blog que eu tenho também, antigo, mas que eu não costumava alimentar. Mas, inspirado no seu material, eu falei, cara, isso é muito bacana. Tudo aquilo que é bem feito, a gente tem que procurar trabalhar da mesma forma. Eu acho que é legal, é uma forma que a gente tem de trazer o material e disponibilizar para o aluno, criar uma base informativa nossa, sem precisar a todo tempo ter que recriar ou sensualiza. Então, e que fique, já disse isso para a professora Andréia, inclusive, muitas vezes, quando pesquisamos algumas coisas no Google, o site dela aparece em primeiro lugar, e eu acho que ela nem sabe disso, hein? Sem campanha de marketing digital, hein, Andréia? Eu não faço, porque é importantíssimo, hein? Mesmo negócio. Na raça. Uhum. Orgânico. Uhum. Está lá em cima, orgânico. Então, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para a gente falar sobre níveis de atendimento, pessoal. Vamos lá. Visualizam minha tela aí? Não vejo o chat, então me dê um retorno só para saber se vocês estão visualizando o mesmo que eu aqui. Sim, está aparecendo aqui. Sim, senhor. Tá para ver, sim, senhor, professor. Isso, conhecimento que transforma. Beleza. Beleza, tá certinho. Então, tá ok. Eu deixei o link para esse material de apoio aí na chamada para aula, e aqui tem um conteúdo referente a esta parte. Tá? A primeira parte aqui em cima, referente aqui, tem as competências do curso, que vem do plano de curso, e aqui nós vamos começar a comentar com vocês sobre os níveis de suporte e níveis de atendimento ao usuário. Antes de falar a respeito de cada um dos níveis, né, que a gente coloca aqui, por se tratar de um primeiro ano, né, e aquela questão de tudo aquilo que você informa primeiramente, mais do que informativo, tem caráter de formatação. É como quando você formata uma unidade de disco. É aquele ponto zero. Então, uma coisa muito importante para que a gente firme aqui, ó, coloque um ponto de partida, é que essas informações que vão ser colocadas aqui, elas não são uma receita de bolo, tá ok? Nem estão escritas em mármore no Alcorão. Há variações disso, mediante o tipo da empresa, mediante o porte da empresa que presta o suporte. Há algumas variações também em relação a contratos de prestação de serviço. Então, a gente tem aqui um contexto que pode ser muito semelhante em vários lugares, mas que em alguns momentos, algumas peculiaridades podem ser pontualmente diferentes. Tá ok? O professor André, que também já teve experiência com suporte, acredito em escolas, fora de escola, sabe que nem em todo lugar você trabalha exatamente da mesma forma. E a gente vai trazer aqui um contexto, vou citar aqui a fonte, mas necessariamente não significa que todas as empresas de suporte possuam, por exemplo, um contrato de prestação de serviço da mesma forma, com as mesmas cláusulas, e que o serviço ocorre única e exclusivamente da maneira como nós vamos apresentar aqui. Como eu estou dizendo, isso aqui é um contexto que pode, sim, se assemelhar em vários lugares e, em alguns momentos, apresentar diferenças. Perfeito? Não é algo escrito na pedra, não está no Alcorão. Beleza? Tem variações. Então, vamos lá. Níveis de suporte. Primeiramente, né, eu já disse para vocês que essa aula aqui tem um link direto com manutenção de computadores.
E eu já percebi que os cachorros aqui do lado, eles gostam da aula da noite. É só começar a gravar que eles começam a latir. É uma sincronia também. Com Então, no certeza. caso... Oi? Com certeza. Não, e daqui a pouco passa o carro do ovo. Ele não perde uma também, isso é fato. Sempre passa. Quando é que a gente precisa de um suporte? Vamos primeiramente aqui lembrar, antes de falar do porquê, vamos aqui lembrar o para quê, né? Dentro de uma área de atendimento, um local de serviço, enfim, uma agência bancária, uma oficina de automóveis, não importa, onde você tem ali um computador instalado, vão precisar de um suporte quando? Quando as coisas param de funcionar, beleza? Quando algum problema ocorre. Então, aquele cara, né, ou aquele número que você vai ligar, aquele serviço online que você acessa, que pode não ser um telefone, pode ser hoje, por exemplo, via um bate-papo, um chat, né? Ali você vai ter um atendimento, que na verdade não se trata apenas de colocar um computador de volta para funcionar, como nós vivemos insistindo aqui, é permitir que o trabalho ali volte a ser feito. Né? Muitas vezes um equipamento ou equipamentos parados em locais de trabalho interrompem a rotina desse trabalho, interrompem o atendimento que é feito. E aí pode ser, né, por exemplo, como eu disse, uma oficina mecânica, um laboratório ou uma unidade de pronto-socorro em plena Covid bombando, no auge da Covid bombando, né? E aí você precisa, de fato, colocar aquilo para funcionar o mais rápido possível. E, como disse, dependendo do tipo de contrato de prestação de serviço e da forma como a empresa vai atender a essa solicitação, nós temos variações. E nesse nível de atendimento ao suporte, a gente identifica algumas características que são importantes a gente observar da parte de quem está solicitando este suporte, que está precisando desta ajuda, e também, principalmente, aí é o olhar que nós fazemos, essa é a nossa perspectiva, é a nossa ótica. Nós estamos do lado do suporte, não do lado do usuário, mas é muito importante nesse momento que o nosso olhar esteja também, digamos assim, ambivalente, que a gente consiga nos colocar agora como o prestador de serviço, mas que a gente não esqueça o olhar que a gente tem quando precisamos desse tipo de atendimento, para que a gente lembre como é que a gente gostaria de ter sido atendido, muitas vezes não somos, tá? Então, aqui, em níveis de atendimento, baixando um pouquinho, nós temos, a princípio, 3 níveis, né? O nível 1 de atendimento, deixa eu dar uma baixadinha aqui. Oi, Wagner? Pois não. Oi, se você me permite complementar, é que Por favor. foi uma palavra do ano passado, empatia, né? Sim, Ter sim, a empatia, sim. lembrar de quando somos usuários e como a gente quer ser tratado, como a gente quer resolver o problema, em quanto tempo a gente quer, né? Então, como você estava comentando, de se posicionar como usuário, né? Então, é a famosa empatia que foi tão trabalhada no passado. E que dentro do plano de curso, né, nós temos uma parte para abordar somente isso, né, que eu acho, assim, bastante desafiador, viu, Andréia? Muito desafiador, porque, assim, nós somos da área técnica, não somos da área humana, né? Mas vamos trabalhar da melhor forma para isso, sob este olhar, né? Da forma como nós gostaríamos que as coisas fossem. Beleza? Fica à vontade, Andréia. Oi? Vai concluir? Mais alguma coisa? Não, era justamente isso, quando você estava comentando, né? Então, foi um termo que foi tão trabalhado, foi tão falado para as pessoas se posicionarem, né? Sim, Na exatamente. situação do outro lado. Então, se lembre que aquela vez que você, como nós comentamos na semana passada, aquela vez que você foi bem atendido, aquela boa expectativa, aquela situação que você vale a pena lembrar ou recomendar, e da mesma forma aquela que foi a pior de todas, que te deu trabalho, que não resolveu, então esses extremos aí, né, que marcam, a gente deve lembrar aquela boa ação, para tentar reproduzir aquela má ação para sair de perto, né? E a empatia... Perfeito. Então, era isso mesmo. Perfeito, Andréa. Exatamente, gente. Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto, até mesmo porque estamos vivendo um momento muito singular, né?
de vez em quando a gente faz algumas ironias aqui, e eu sempre digo que nós recorremos a ironias não é para fazer humor, mas para fazer sentido. Quando eu disse também na semana passada que muitas vezes tenho me sentido melhor amparado e melhor atendido quando sou atendido por um assistente de voz, não foi apenas uma brincadeira. É fato. Muitas vezes aqui, em contato com o assistente, seja ele de voz ou, ali no caso, por chat mesmo, você acaba tendo um atendimento, até por uma questão de que o algoritmo foi programado para ter empatia ou para parecer que se importa com você, e isso te dá um atendimento melhor, às vezes, do que quando você está falando com alguém no atendimento que parece ser uma gravação, porque ele não reage em relação à gravidade que você demonstra. Não dá importância, não importa se é um computador que está parado, um sistema que parou, uma rede que caiu, ou se, por exemplo, né, como a gente, suporte é suporte, né, no caso aqui para nós, a parte tecnológica, mas você pode estar pedindo, por exemplo, um guincho para a seguradora e muitas vezes você cai também num ciclo de ligações. Meu, é um absurdo. Você está numa subida da serra, descida, o carro para até chegar, pelo amor de Deus, é um negócio maluco. Mas, enfim, empatia, a palavra que a professora Andréa colocou aí, a gente vai para uma área comportamental, a gente cai para o lado da esfera, né, das competências socioemocionais, que eu considero isso extremamente desafiador para ser tratado num curso técnico, principalmente para quem tem, na essência da sua formação, uma área de exatas, como nós, porém trabalhamos com pessoas há muito tempo, e então a gente vai procurar direcionar da melhor forma possível. Então, aqui no nível de atendimento, o chamado nível 1 de atendimento é aquele que muitas vezes as pessoas interpretam mal. Ah, é um nível de atendimento superficial. Não, não é superficial, né? Você tem dentro desse nível aqui, o primeiro contato, 2 tipos, né? E aí também varia muito da fonte do material que você está pesquisando. Eu procurei um que falasse algumas alternativas para que a gente pudesse ter, digamos assim, um conteúdo diferente para poder tratar, com alternativas, né? Para que a gente não pegasse algo, olha, é assim, pronto, final, né? É assim, só sei que é assim, pronto. Não. Pegar algo que dê margem para que a gente possa conversar a respeito. Então, no caso aqui, você tem no nível 1 de atendimento, que no nível 1 ninguém vai até você, você vai tentar atender e solucionar aquele problema por um atendimento, seja por telefone ou via chat, alguma questão, via uma videoconferência, mas você não vai deslocar uma equipe até o local. E aqui, nesse nível, você tem tipos de atendimentos diferentes. Você tem o estilo que já soluciona, pode ter, como disse, pode ter. Nem toda a equipe de suporte trabalha desta forma, algumas sim. O estilo solucionador, aquele que logo no contato ali, ou por telefone, ou no chat, né, no comunicador instantâneo, pode conseguir resolver o problema. E você tem também o direcionador, que geralmente esse é aquele que vai te dar um número de protocolo e passa adiante. Os dois têm seus vícios e virtudes. Primeiramente, para chegar nesses caras aqui, e antes que eu esqueça, né, a empresa, né, que presta esse suporte, primeiramente, ela não está prestando suporte às escuras, né? Ela tem que ter o conhecimento dos equipamentos que estão lá. Esses equipamentos são catalogados. Elas sabem que tipo de equipamento está lá. Não é algo feito às escuras, né? Não há magia, não há nenhum tipo de paranormalidade, que o cara não vai simplesmente através de uma linha telefônica, através de uma conferência, de um chat, conseguir resolver um problema se ele não souber minuciosamente que tipo de equipamento que você tem lá. Então, num contrato de prestação de serviços de um atendimento desse tipo aqui, pessoal com suporte, não importa se seja para uma multinacional ou uma empresa até de pequeno porte, nós aqui, tanto eu quanto a professora André, já tivemos algumas experiências dentro da própria ETEC, né, nos responsabilizando por laboratórios de informática. E isso gera um número de atendimentos enorme. Só que é diferente, o trabalho dentro de uma escola, às vezes, a André sabe disso, né, André? É um trabalho meio que bravo, é um negócio meio que na bravura, porque você tem um número de horas muito restrito para atender um número de pedidos muito grande, né? Então, você vai tentando, enfim, fazer uma certa alquimia ali, né? Transformar uma solução de alguma maneira. Então, o que acontece? Primeiramente, você tem que saber quais são os equipamentos que estão lá.
Você tem um catálogo onde cada equipamento, toda a infraestrutura que está disponível naquele local aonde você preste atendimento, você tem conhecimento de cada equipamento que está lá. Para que num nível de atendimento por telefone ou por chat, seja qual for o meio de comunicação, você peça uma identificação, qual é o equipamento? E a pessoa te informa e você sabe, né? Você pode ter um sistema, obviamente, que tenha todo o registro desse equipamento e você sabe o que tem instalado, quais são os softwares que estão lá, quanto que ele tem de memória, quanto que tem de HD. Não é algo, digamos assim, não é uma loteria, não é aleatório. Você não simplesmente pega uma ligação dessa, olha para o calendário, vê em que fase lunar você está e você fala, bom, eu acho que é isso. Não é. Então, você já tem um histórico de atendimentos, que isso é muito importante. Cada atendimento de suporte que você faz, isso tem que ser registrado, pode ter lá um número de pedido, um número de chamada, alguma coisa assim, onde é registrado o tipo de problema que está sendo mencionado pelo teu cliente, pelo usuário que você está atendendo. Por que que isso é importante? Porque isso cria um histórico. Muitas vezes, problemas que são recorrentes, dependendo da experiência de trabalho que você já tem, você já consegue prevenir ou evitar um problema maior lá na frente, pela continuidade de uma determinada chamada a todo momento. Você já consegue prever, né? Ou melhor, prever não, eu não gosto de falar em previsões dentro de área técnica. Toda vez que você fala em previsão, dá um olhar assim do tipo meio que, né? Traga o seu amor de volta em 3 dias. Não é nada disso. Dentro de área técnica, nós fazemos projeções. Projeções baseadas em quê? Em dados. Que dados? O registro. Tudo aquilo que você vai catalogando ao longo de um período de tempo. E lembrando, né, que esse período de tempo te dá também uma estimativa de durabilidade. Mediante o número de chamados e ocorrências dentro de um determinado equipamento, você já tem também, opa, isso aqui logo, logo precisa trocar. Não é uma ciência exata, porque não estamos falando de algo que, né, eletrônicos, muitas vezes você joga dados, né, lâmpadas estão acesas e de repente queimam. Mas, basicamente, por exemplo, você tem uma estimativa de tempo, mediante a uma demanda de uso, né? E, por exemplo, você tem uma chamada onde está registrado ali uma sequência, um histórico. De repente, surge um problema diferente. Tudo bem, está catalogado. Tudo isso, dentro desse tipo de serviço de suporte ao usuário, tem que ser feito. E aí nós temos um grande problema hoje, né? Que é digamos assim, como é que eu posso falar? Não é a distração, né? É aquela história de passar por cima e não fazer. Isso acontece muito quando você desloca, por exemplo, esse sujeito aqui, ó, o estilo solucionador, né? Para que você tenha, dentro desse primeiro nível, alguém com essa característica, geralmente alguém com uma experiência um pouco maior, que já está habituado, já esteve trabalhando ali na parte final há muito tempo, e já tem uma certa, digamos assim, um certo feeling, uma certa sensibilidade com alguns tipos de problema. E muitas vezes ele consegue ali numa conversa direta identificar, né, comparando o que ele está ouvindo e relacionando com o histórico de relatos já nos seus registros anteriores, sugerir uma provável solução. E por ser algo muito corriqueiro, muito comum para ele, algo tão, digamos assim, tão trivial, nem é negligência, é simplesmente ser algo tão banal que ele não registra. Isto gera um problema. Isso ocorre porque geralmente trata-se de alguém que tem um pouquinho mais de experiência e pula algumas etapas, né? Porque para ele é algo assim meio que irrelevante. Ele sabe que é importante, mas pulou. E você vai perdendo a precisão desse histórico, que é muito importante para esta questão de contratos, porque ali você, em algum momento, pode haver alguma divergência entre o serviço que foi prestado e o que foi solicitado. Esse registro feito ali, historicamente, e catalogado na íntegra, isso serve tanto de garantia para quem presta o serviço, como também como uma forma de demonstrar credibilidade para aquele que está te contratando. E esse tipo de coisa traz transparência para o que você faz.
Porque nós que atuamos com tecnologia e quem, né, quem em algum momento na vida já esteve do outro lado aqui fazendo manutenção em alguns lugares, você sabe que lidar com eletrônicos e prestar garantia, muitas vezes, independente do tipo de nível de suporte, aqui estou falando agora na experiência pessoal, tá, gente? Tudo funciona muito bem até que dá um problema. E, vamos lá, por mais que você deixe claro para as pessoas, né, muitas vezes você acaba de trocar o equipamento e outro dá problema. Um computador não significa apenas placa-mãe e memória. Você tem um conjunto de componentes ali que pode dar problema. Você, por exemplo, você pode parar uma máquina porque um capacitor não está operando bem. Por exemplo, se um regulador de tensão não estiver operando de acordo, por exemplo, na parte do circuito que alimenta o processador, que é o pino 12 volts, ele para de funcionar. Então, isso ocorre, pode acontecer. Por isso que é muito importante você ter sempre essa questão da transparência, né? Eu costumo dizer isso, eu falo em todas as aulas de manutenção, né? Credibilidade não tem garantia. Uma vez perdida, perdeu. Então, quanto mais transparente você for, mais você conseguir expor o que está acontecendo e for claro, porque muitas vezes também a gente está sendo claro para nós mesmos, né, que somos da área técnica, e às vezes a nossa forma de nos dirigir, tecnicamente as pessoas às vezes não são entendidas, tá? E isso aqui, por exemplo, voltando ao nível de atendimento, é muito importante. Você, você está num suporte técnico, mas você tem que saber ouvir as pessoas que estão com problema, uma necessidade, e tem que conseguir direcioná-las de uma forma que elas estejam entendendo. Então, este cara aqui que atua no nível 1, quando ele é do estilo solucionador, que, digamos assim, isso gera uma certa, não vou dizer polêmica, né, mas gera uma certa, muitas vezes o que acontece? Algumas empresas preferem não colocar esse tipo de funcionário aqui, porque você poderia usá-lo melhor numa outra esfera de atendimento, no nível 2, porque é um cara que tem um conhecimento maior. Porém, por ele ter um conhecimento maior, olha o carro do ovo, é padrão. É o carro do ovo. Bora lá. Então, peraí, deixa eu passar que aí faz parte. Beleza, vamos lá, vai. Tá passando e vai parar aqui e vai seguir. Então, voltando ao raciocínio. O estilo solucionador, ele é interessante para muitos tipos de prestação de serviço, mas ele tem essa questão de muitas vezes não relatar direito as coisas, porque ele é muito prático, ele é muito direto no que faz, acaba pulando instâncias. E raciocínio concluído aqui. Quando você não faz o registro desse atendimento corretamente, você começa a perder digamos assim, aquilo que mais te garante, né? Que é o histórico dos atendimentos que foram prestados para aquele usuário, para aquele cliente. Então, esse tipo de funcionário aqui, ele é interessante, mas tem que ser observado com cuidado, porque geralmente quando você pesquisa a respeito, quais são os problemas que ele apresenta, é justamente esse. Ele resolve muito problema de cara, mas ele muitas vezes, por ser muito prático, ele não registra corretamente. E aí entra o outro formato de atendimento em nível 1, que é o direcionador, que esse geralmente é aquele que você não gosta muito, né? Porque dependendo do tipo de suporte que você cai, uma coisa que me irrita bastante em suporte, aí vamos falar de traumas, né? É quando você entra naquela questão por telefone e você vai alternando de ramal para ramal e ninguém te chama, né? Ninguém te atende, porque na verdade o que nos dá a impressão, né, é que você tem poucos funcionários atendendo e aí, infelizmente, você tem que esperar, né? Então, o direcionador, o nome já deixa muito claro, ele não vai resolver o teu problema, né? E aí, sendo redundante ao extremo, né, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar você para um setor mais adiante, para um outro nível, né? E no caso, o que ele traz de vantagem? Geralmente, quando bem, né, aquele cara assim, muito comprometido com o que faz, esse tipo de atendente aqui, ele registra até o pensamento. Ele não deixa passar nada. O que ele não tem em termos de versatilidade para conseguir tentar solucionar de cara, você acaba ganhando porque ele não deixa falhar nada.
não deixa de fazer registro. Mas tudo isso, gente, também não é algo instantâneo. Todas essas equipes de suporte precisam de treinamento. Tudo isso aqui é direcionado antes. Porém, falhas acontecem, e os erros estão aí. A gente sabe, ninguém é perfeito. Mas a ideia é que o solucionador possa, de imediato, atender de cara. Qual que é a vantagem do solucionador? Né? De todos os meios aqui, ele é aquele que menos gera impacto ao ambiente produtivo. Seja qual for o tipo de negócio que está precisando de suporte, ele vai conseguir resolver ali, no caso, e não há impacto, não há prejuízo. O negócio não parou, o processo não deixou de funcionar. Ele rapidamente conseguiu dar um jeito. Então, esse cara é muito valorizado. Porém, tem que estar de olho que às vezes ele pula, porque, enfim, é muito prático, ele não registra. Tá ok? Já o direcionador, sendo redundante e apelando aqui para o pleonasmo, ele vai direcionar, né, cara? Tá ok? Vai direcionar para onde? Para um outro nível. Né? E aí, nesse caso aqui, às vezes, dependendo do tipo de atendimento que você está, você pode ter perdido ali, talvez, uns 20 minutos, sincero e honestamente. Sincero e honestamente. Tá? Eu não vou... Tem alguns exemplos que eu não prefiro nem citar aqui, porque eu não vou pegar as empresas da região para ficar fazendo críticas em aula, que eu acho isso antiético, né? Mas é normal, principalmente em alguns momentos aqui, onde se tornou moda atendimento via WhatsApp, que aí eu começo a dizer que não é atendimento, é desatendimento. Porque simplesmente você cai ali e ninguém te atende. Você manda mensagem, está com problema agora, vão te retornar no dia seguinte. Aí, sinceramente, desculpe. Se muda. Já tive alguns contatos assim, prefiro não ter. Sincero e honestamente. Atendimento de nível 2. Aqui a coisa começa a mudar de figura, tá ok, gente? O atendimento de nível 2, ele é acionado quando, né? O solucionador não conseguiu resolver, né? E o direcionador vai mandar isso aqui para o nível 2. Aí você já tem aí alternativas para esse atendimento, né? O atendimento externo, obviamente, a maioria vai ser externo, vai ter que ir até o local. E aqui dentro desse atendimento externo, você tem um atendimento especializado, né? Porque dependendo do tipo, né? Da prestação de serviço, do tipo de software que esteja ali, de equipamento, você precise de profissionais de um nível diferente para estar lá. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui, eu tenho um colega que trabalha na parte contábil do SESI Senai, ali na Avenida Paulista. O SESI Senai, nesses últimos 4 anos, investiu 7 milhões de dólares em soluções SAP, que são sistemas integrados de gestão corporativa, que integra a parte jurídica, contábil, departamento pessoal, tudo. Acho que está tudo praticamente consolidado, mas praticamente nesses últimos 3 anos foi feita uma migração do sistema antigo para o atual sistema de gestão corporativa do SAP. Então, quando alguma coisa para ali, não resolve, né, que não consegue, dificilmente para, né? Mas quando algo para e precisa ir alguém, pessoalmente, que cai no nível 2, né? Aí você, enfim, você tem aí vários tipos de atendimento especializado. Você tem a parte de infraestrutura, que, por exemplo, pode precisar de um administrador de rede, algo do tipo. Você tem ali, talvez, a necessidade de um analista de sistema para mandar até o local, que acho que hoje, talvez menos, porque muita coisa você já consegue resolver via código remotamente, sim. E se for necessário alguém com conhecimento específico na parte de base de dados, você precise de um profissional com conhecimento ali, um DBA, né, um administrador de base de dados. Então, para cada tipo, isso em questões corporativas, tá ok? Agora eu peguei um exemplo aqui grande, né? No caso aqui, SESI Senai, minha nossa, é gigantesco, né? Agora, se a gente for transferir para o nosso universo um pouquinho menor, né, para pequenos e médios negócios, isso aqui já também muda um pouquinho. Você não precisa de um atendimento tão especializado, né? Você não está trabalhando com softwares de gestão pesado, algo assim tão específico, e a coisa muda para uma proporção diferente.
Professor, travando sua voz. Coisa muito interessante esse equipamento, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ouvi alguém chamar aí. Por favor, pode falar. Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, que eu não estou vendo o chat. Pode falar aqui. Tudo bem? Posso continuar? Estão me ouvindo? Professor. Cai. Oi, pois não. Professor, Pois não. eu não consegui ouvir direito. Tem como o senhor falar de novo? É que a sua voz está robotizando muito, sabe? Tá travando demais. Ô, pessoal, desculpem. Deixa eu voltar aí para vocês, então. Peraí. Vou até tirar o compartilhamento aqui da tela. Pessoal, eu acho que a minha conexão talvez hoje não esteja tão boa, tá? Deve ser por isso que acabou, deve estar dessa forma. E tá muito ruim para poder me ouvir aqui. Que se eu quando eu tiro o compartilhamento melhora, né? Ou continua continua. Agora tá melhorando, agora tá melhorando. Melhor. Tá ok. Deixa eu ver aqui. Então é isso, pessoal. A minha conexão não está muito boa hoje, porque eu estou aqui no mesmo lugar de sempre. Eu uso aqui 100 megas de internet, que na verdade não é 100, é um pouco mais, porque eu estou com um fast Wi-Fi, que ele é rápido. Nunca aconteceu isso aqui nesse retorno, mas enfim, hoje não está tão boa. Então, assim, eu vou procurar ser um pouquinho mais rápido aqui, gente. O material está compartilhado ali com vocês, mas se eu compartilhar a tela aqui, vai ficar lento outra vez. Então, vou tentar, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, né? Posso continuar aqui com vocês e vocês podem acompanhar pelo link que eu passei aí, para que eu não precise compartilhar a tela, porque assim eu acho que fica um pouquinho mais leve a conexão e vocês conseguem me ouvir um pouco melhor. Pode ser dessa forma, porque o material está aí de apoio para vocês e eu vou comentando por aqui, tudo bem? Desculpem aqui a questão tecnológica que às vezes acontece. Geralmente a gente consegue. É a primeira vez nesse início de semestre aqui que nós temos um problema dessa natureza. Eu gosto mais da rede cabeada, mas o Wi-Fi estava me atendendo bem aqui, até porque estava, né? Hoje deu um probleminha. Então, melhorou, Alexandre, pelo que você está colocando aqui, mas acredito que eu parei de compartilhar a tela, então a conexão ficou um pouquinho mais leve. Então, voltando aqui, só para concluir o raciocínio, pessoal, porque não é legal a gente estar falando e a galera não conseguir ouvir e acompanhar, né? A questão do atendimento, seja ele no nível 1, esqueci de falar uma coisa importante, já volto para o nível 2, né? Uma coisa muito importante para facilitar o trabalho no nível 1, no trabalho remoto, que você não manda, digamos assim, uma equipe, não desloca uma equipe, que esse também é um processo um pouquinho mais oneroso, né? Você só faz isso em último caso, é você ter dentro de um ambiente onde o seu equipamento está e para onde você está prestando este serviço, esse suporte, você ter dentro desse ambiente de trabalho alguém com quem você se reporte com mais frequência, né? E aí a gente volta nesse outro assunto que nós comentamos agora há pouco aqui com a professora Andréa, né? Que está na nossa base nas bases tecnológicas, que é a pirâmide de Maslow, né? Que é uma sequência de comportamentos que você analisa. Empatia, simpatia e tudo mais. Mas aí, para quem não vai seguir esse teorema todo enfim, de questões aqui psicológicas, vale o bom e velho bom senso, flexibilidade, jogo de cintura, saber conversar, identificar alguém dentro do ambiente que tenha um pouquinho de conhecimento, não é o sabe tudo, não. Alguém que possa reportar o problema com um pouquinho mais de coerência, com um pouquinho mais de detalhe, para que você consiga também dar um suporte mais adequado. E isso tudo, com o tempo, vai surgindo, né? Dentro do próprio local onde o seu sistema está rodando, onde os seus equipamentos estão instalados, digamos assim, porque você também pode estar atendendo um suporte por um problema de software, né? Um sistema que deu problema, algum módulo que parou de funcionar. E quando você tem dentro desse ambiente de trabalho alguém que tenha uma base de conhecimento um pouco melhor, isso favorece. Mas é muito importante também ter uma troca ali, né? É necessário que seja uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Bidirecional. Porque muitas vezes, quando você tem esse tipo de situação e não sabe lidar com isso, ao invés de encontrar um aliado, você encontra um oponente.
Ao invés do cara te ajudar, ele atrapalha. Ele usa o conhecimento para sabotar o teu. E não é isso que você tem que fazer, né? Geralmente, isso ocorre quando há uma disputa de egos. E a gente que já é um pouquinho mais velho nessa área, né? Em todas as áreas tem ego, né? Porque isso não é da área do ser humano, é inerente ao ser humano. Né? Competir. A vaidade é complicado. Então, assim, se você consegue ter esse jogo de cintura e serenidade para guardar o seu ego no bolso e se reportar da maneira correta, você cativa este cara e traz ele para ajudar você no teu trabalho. Se você fizer questão de também colocar o seu ego, né, ao estilo Neymar, né, em campo, você pode ter certeza que você não vai ter um aliado nesse sentido para te ajudar a prestar um suporte. Pelo contrário, tudo o que você perguntar, ele vai dificultar. E eu tenho tido uma experiência assim, às vezes eu não... O professor André fica à vontade para compartilhar dela, porque a professora André também está nisso há muito tempo. Mas muitas vezes eu percebo que é difícil você colocar no mesmo time, né, na mesma equipe, para trabalhar junto, dois grandes fenômenos, né? Isso, às vezes, os elétrons não batem. Então, é complicado. Nessa questão do suporte, para que a coisa ande bem, é muito interessante que haja alguém com esta habilidade interpessoal para conseguir fazer esse intermédio. Por isso que é muito importante também saber selecionar este cara que está no atendimento nível 1. Por essa questão da empatia, por saber lidar, ter jogo de cintura, saber lidar com o contraditório, porque, pô, não é todo dia que você acorda também distribuindo borboletas, né? Você sabe que todo mundo é assim, tem dia que você acorda e não precisa de meia palavra, né? Meia letra você já responde mal, infelizmente. E no ambiente profissional, quem trabalha com atendimento ao público tem que parar com isso. Você tem que entrar no modo também, finge que está tudo bem. Para que você não ganhe essa inimizade, porque você ganha, sobrevive daquilo. Lidar com suporte ao usuário é complicado. Né? Não é também, tudo bem, não estamos falando aqui, você não precisa pregar no deserto, mas saiba que muitas vezes você vai encontrar um território que não é hostil, é você que torna ele mais ou menos favorável ao teu dia a dia. Quem já precisou de suporte de algumas empresas e sabe quando você é bem entendido, nós acabamos de citar isso aqui, faz toda a diferença. Você indica, você faz questão de falar bem, então é importante a gente ter esse tipo de coisa. E aí, voltando para o nível 2, deixa eu ver como é que tá minhas barrinhas aqui. Tá tudo ok aqui, tá falando que tá tudo ok, estou com a internet bombando. Vou compartilhar novamente aqui para voltar ao nível 3. Se travar, me avisem, tá, pessoal? Por favor, avisem aqui para que eu possa falar do nível 3 com vocês aqui. Senão fica muito vago aqui. Tem que ter pelo menos uma imagem aqui para a gente poder servir como plano de fundo. Vou tentar novamente, tá ok? Se ficar ruim, vocês me informem. Compartilhando aqui novamente. Então, aqui, vamos lá. No nível 2, como eu estava dizendo, você tem o atendimento externo, que vai precisar de um atendimento especializado, como nós mencionamos aqui, que dependendo do tipo de problema, você manda o profissional com aquela característica para resolver. Esse tipo de atendimento ele acaba sendo um pouquinho mais caro, né? Porque você está deslocando uma equipe e é um profissional com uma hora mais elevada. E dependendo do tipo do suporte, isso pode ser realmente muito caro. Pergunta, vocês estão me ouvindo aí? Bem? Ou está travando, está parando? Sim, tá tudo ok. Beleza, gente, valeu. Professor. Valeu, obrigado. Por exemplo, vamos pegar uma outra situação hipotética aqui, um caso de uso aqui. Eu tinha um professor da faculdade, né, que ele era consultor da IBM, né, professor era o Alão, não era Alan, era Alão. E, né, de vez em quando a gente entrega a nossa idade aqui. Isso foi em 1991. Misericórdia, misericórdia. Professor André, não me deixe só, hein? Seja solidária, por favor. A galera que tem os cabelos brancos aqui, me ajude, hein? Por favor. O professor Alão,
era consultor da IBM, e muitas vezes, né, ele prestava alguns suportes fora do país, né? E, por exemplo, passagem paga pelo cliente, hospedagem, mais alimentação e não me recordo agora em termos de hora de trabalho, né? Mas era tudo em dólar. Então, assim, o que para alguns era problema, para ele era a solução. Todas as vezes que algum cliente da IBM pedia, por exemplo, um suporte para ele na Argentina, ele falava: lá vamos nós dançar um tango em Buenos Aires. E ia feliz, porque você está. O seu trabalho custa muito caro. Esse tipo de suporte, estou aqui citando uma outra situação envolvendo, por exemplo, multinacionais. É um outro nível, tudo bem? Tudo bem? E aí a gente volta também e citamos aqui, né? Voltando para a nossa realidade, para comércios pequenos, pequenos negócios que nós temos aqui na região, isso já não ocorre desta maneira. A gente tem que também. Professor, Pois não, travou de novo. esse conteúdo que o senhor está lendo, eu sou do grupo B, eu não estou conseguindo encontrar aqui para poder acompanhar. Tá ok. Eu coloquei, vamos lá. Deixa eu colocar o link para você. Você consegue acessar o site aí o chat da nossa reunião, né? Vou colocar para Sim, vocês aí no chat. Peraí. ok. Obrigado. Conseguiram? Tá, acabei de colocar no canal, no chat aqui da nossa reunião. Visualizaram aí? Eu Perfeito, perfeito. não sei Obrigado. chat, não, professor. Oi? Eu não tô conseguindo acessar o chat, não. Ah, tá ok, tá, Tainá. Já entendi o que acontece, né? Porque eu criei a reunião numa turma e você é de uma outra turma. Então, no canal aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Como está compartilhando a aula, né? Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Pessoal, aqui no canal da turma A, eu coloquei para duplicar para os dois, mas infelizmente não foi, tá ok? Vou fazer o seguinte, ó. Vou alterar aqui, editar, e vou compartilhar com vocês aí no canal da turma B o link para todo mundo. Eu já tinha feito isso, mas, ó, vou colocar novamente. Selecionar turma B. Turma A. Já tinha feito isso hoje, gente. Desculpem, não foi. Vou atualizar. Ó, deve estar aparecendo na turma B também este link aqui, ó, Multiverso do Saber, né, que é o site que eu estou acessando agora, que é um site nosso aí que tem conteúdo de várias aulas que nós temos. Eu deixei hoje um link para a parte de suporte, onde está o conteúdo que estamos apresentando para vocês hoje. Estava aqui na turma A, mas eu já tinha compartilhado para a turma B. Infelizmente, não foi. Então, estou colocando novamente aqui para vocês. Tudo bem? Pessoal, ó, eu tive uma quedinha aqui na rede, vou ter que dar uma reiniciada, só um minutinho que travou aqui, vou cair aí para vocês. Eu acho que em questão de 5 minutos estou voltando. Vou ter que reiniciar o meu roteador. Acaba de aparecer a mensagem para mim aqui, só um minutinho. Já estou voltando aí, peraí. Travou aqui.
Pessoal, voltei aí. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Opa, desculpem, pessoal, caiu aqui a conexão, tive que reiniciar o roteador. E também, quando voltou a internet aqui para mim, que eu voltei, para entrar no Teams estava dificultando, mas tudo bem, estou de volta aqui. Vamos lá. Temos ainda mais 20 minutinhos. Conseguiram acessar o site lá? Só para eu poder concluir o raciocínio, estávamos aqui no usuário de nível 2, passando para o 3, tá ok, gente? Infelizmente, de vez em quando... Consegui, professor. Beleza. De vez em quando, essas questões com infraestrutura acabam acontecendo. Como disse, foram raras as vezes que isso me aconteceu de eu acabar caindo, principalmente nesse momento aqui que eu estou com uma conexão boa, mas, enfim, né? Nós sabemos também que nenhum sinal de internet é 100% estável, né? A operadora tem, em contrato com a Anatel, a possibilidade de alternar o sinal para os seus, digamos assim, clientes, né? Então, a gente pode, nesse momento aqui, estar no momento de baixa e cair, né? Então, vamos lá. Retornando e podendo concluir aqui o raciocínio com vocês, para que a gente possa ir direcionando aqui para o final nessa parte de usuário e atendimento ao usuário. Retornando aqui para o nível de suporte, nós falamos do nível 1, falamos do nível 2, né, onde você tem o atendimento externo com atendimento especializado, né, geralmente, via de regra, aqui a gente já está falando de uma empresa com portes maiores. No nosso caso, porque também é muito legal a gente fazer, digamos assim, não é legal, é necessário a gente adequar o pensamento que está sendo passado aqui também para a realidade nossa, né? No nosso caso aqui, quando você está prestando suporte, atendimento para empresas de um porte menor, necessariamente as coisas não acontecem da mesma forma, tá? Em termos de valores, mas você tem esse mesmo procedimento, você tem aí o atendimento nível 1, nível 2, que você pode mandar alguém quando preciso, e quando conseguir atender por simplesmente um telefone ou um suporte de alguma outra forma, um helpdesk, está resolvido, tá ok? Mesmo numa situação com porte menor, tá ok? E por fim aqui, o nível 3 de atendimento, tá? Esse aqui é o, digamos assim, é o nível de técnico sênior, né? Dificilmente você usa esse tipo de atendimento hoje, né? Na verdade, você acaba resolvendo sempre no nível 2. Em alguns lugares, em alguns tipos de empresa, você costuma colocar esse nível 3, né? Hoje nós temos algumas questões aí que são muito emergentes na área de sistemas de atendimento, que podem, mas aí tem aí questão de sistemas de automação, nós temos a parte hoje de monitoramento, que podem demandar esse tipo de atendimento. Mas, geralmente, dentro da nossa realidade, digamos assim, em termos de porte, né, o nível 2 costuma atender, tá? Aqui é o técnico de nível sênior, né, aquele que a gente acaba de mencionar aqui, é um pouquinho mais caro, aquele que também, enfim, para um porte de empresa um pouco diferente, né? Então, não é uma situação muito, digamos assim, corriqueira. Eventualmente, vamos lá, a gente pode pegar aqui, eu gosto de citar situações próximas à nossa, né? Quando nós estamos trabalhando com manutenção aqui na região, hoje eu não estou fazendo mais isso, né? Mas durante muito tempo eu prestei suporte para algumas construtoras, né? E não tinha esse tipo de diferença, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Quando tinha algum incêndio, eu tinha que ir lá e resolver. E aí, dentro da minha situação, era um contrato? Não, era uma prestação de serviço. Eu emiti uma nota fiscal e ia até lá, né? Geralmente, eu tinha que fazer isso num horário onde não fosse interromper o fluxo de trabalho. E no meu caso aqui, citando algumas situações por onde eu passei, geralmente, o meu trabalho era mais requisitado no início das obras, que geralmente, quem já esteve numa construtora ou já passou por uma construtora no início de uma obra, né, principalmente um prédio, geralmente está na fase de fundação, né, de escavação ali, é um container, e naquele container você tem uma equipe trabalhando, né, geralmente com sorte, né, se você estiver ali com sorte, tem um ar-condicionado, um ou outro computador, geralmente um notebook,
porque você tem ali que está se comunicando com o banco, com a sede da construtora, muitas vezes em outro estado, você tem ali essa comunicação com o material de construção, você tem o ponto dos funcionários que tem que ir ali bater o ponto, e o que eu acho, assim, é uma temeridade, mas, por exemplo, vocês têm numa obra um ponto digital, com biometria ali, né? E ali você tem todas as condições adversas para aquele sistema estar operando. Você tem, por exemplo, um container, geralmente é uma construção, né, que está acontecendo ali, então o cuidado ali já não é tão grande, porque você tem poeira, areia, cimento, cal, funcionário entrando e saindo o tempo todo, e a tecnologia ali, ela é vista da mesma forma que um prego e um martelo. Ninguém está preocupado com aquele computador ou com aquele cabo, nada disso, porque, na verdade, ali, o objetivo maior é a construção em si. Então, eu tinha que ir ali para resolver um problema, apagar incêndios. Às vezes, caía o sistema, caía a internet, o roteador parava, ou o computador dava algum problema, a conexão também caía, como acontecia aqui. E várias situações ocorrem nesse tipo de situação. E tem coisas que não tem jeito para você resolver à distância, né? Citando aqui algumas particularidades. Por exemplo, numa situação como essa, e você chega num lugar desse para projetar uma rede para as pessoas poderem se comunicar, não convém passar cabos, né? Por que não convém passar cabo? Porque são todas situações transitórias. Aquele container não ficará ali por muito tempo, porque à medida que a obra for evoluindo, em algum momento vai sair para ficar ou no térreo ou em algum andar, porque a coisa anda muito rápido. E é tudo muito transitório. Você tem que, a todo tempo que a obra vai avançando, você vai mudando aquele escritório de lugar. E você vai atendendo. No caso, eu não tinha um contrato, ela emitia a nota fiscal e tinha que ir atender num horário que eu não atrapalhasse o fluxo de trabalho da empresa, da construtora. Tá ok? E algumas particularidades que por telefone você não pega, não tem jeito. Mesmo você tendo, por exemplo, esse cara aqui, ó, o usuário facilitador. Uma situação que me gerou muita dor de cabeça e eu acabei resolvendo, sincero e honestamente, na sorte. Depois de muito tempo com a rede Wi-Fi funcionando dentro de uma, né, já tinha mudado de lugar várias vezes, simplesmente aparelhos de radiotransmissor que conflitavam com a frequência do Wi-Fi da rede da construtora. E aí, o que acontecia? Aquele problema do sinal do Wi-Fi sendo intermitente, caindo o tempo todo e atrapalhando a comunicação da empresa, foi resolvida por mero acaso. Porque foi num dia que eu estava lá durante o expediente. Porque quando eu ia fora do expediente, não tinha ninguém conversando via rádio. E aí eu não tinha como saber que era o rádio que estava interferindo na frequência dos roteadores e parava a comunicação das redes sem fio. Por muita sorte, eu estive numa segunda-feira, no horário de trabalho, e aquilo aconteceu bem na hora que eu estava no escritório. Entrou um funcionário conversando no walkie-talkie, no rádio, né, no rádio transmissor ali, não me lembro qual era a marca, qual era o modelo, enfim, e a hora que ele falou, a rede caiu. E aí, simplesmente, né, eu configurei o roteador diferente, eu não me lembro se tinha outro com uma frequência diferente, trocou e resolveu. Mas são situações que não tem, por exemplo, um usuário facilitador, porque dentro de uma construtora não tem ninguém com conhecimento para te ajudar ali, né? Coisas que por telefone você não vai conseguir resolver, e indo fora do horário de trabalho, eu também jamais resolveria isso, eu ficaria sendo chamado frequentemente. Por quê? Porque são situações, gente, que fogem de qualquer contexto que você esteja trazendo para uma sala de aula, que você já esteja, digamos assim, habituado, foi algo, digamos assim, incomum, que pode acontecer. E aí você tem que estar realmente antenado com, enfim, vai testando possibilidades, mas se eu não estivesse naquele momento ali, dificilmente resolveria. Então, quem trabalha com manutenção, quem trabalha com suporte, está sujeito a isso, e como também, se eu não tivesse resolvido, talvez, né, complicaria um pouquinho, porque até descobrir isso, como eu disse, foi casualidade, porque eu estava no momento e a rede caiu porque estavam conversando no radiotransmissor. Tudo bem? Então, nós falamos aqui com vocês, gente, independente da queda aqui do nosso sinal, né, desse pequeno delay, essa parada aqui no meio, nós falamos hoje sobre níveis de suporte técnico, tá ok? Professor, mas para apenas nisso? Não, porque aí a próxima aula nós temos o Help Desk,
que são softwares que você usa para poder acessar remotamente. E aí a gente vai ter a possibilidade de fazer alguns estudos de caso aqui e, né, vamos conversar aqui para você, a gente consegue colocar disso em prática. Vamos ver se será possível, não sei, se aqui pelo Teams, a gente trabalhando com algum software de comunicação, a gente consegue, se bem que o Teams já é uma conexão remota, né, a gente não precisa simular isso com outro software. Não é para suporte remoto, mas ele acessa remotamente os computadores de vocês. Então, nós falamos aqui dos níveis de suporte, falamos do nível 1, para a gente fazer um fechamento aqui, que dentro do que nós temos num grande contexto hoje, na maioria, é o tipo de atendimento que mais se faz, onde você busca solucionar o problema do teu cliente, essa necessidade dele de imediato. Esse cara aqui, ó, esse tipo de técnico atendente, ele tem suas características que são muito úteis por conseguir voltar o trabalho ou interromper por menos tempo o trabalho, garantindo uma normalidade, a volta à normalidade. Porém, como nós mencionamos aqui, falha às vezes no registro por conta da prática profissional, que ele é muito prático, muito objetivo e pula de registrar. Lembrando que todos os níveis de atendimento, quando você tem um contrato de prestação de serviço, quando tudo isso é formalizado, ok? Tudo isso tem que ser devidamente registrado. Nada é simplesmente informal. Esse registro serve de histórico. Através desse histórico, você vai mapeando e vai acompanhando as ocorrências e as recorrências. E a partir daí, você consegue também estimar de quanto em quanto tempo aquela determinada empresa, aquele local, aquele departamento e aquele computador apresenta este problema. Muitas vezes pode ser outro. Então, este registro, esse histórico, ele vai te dando dados. Hoje, não há nenhuma área de atividade profissional, enfim, que não esteja se fundamentando em análise de dados. Que está na moda falar de analítica, mas como eu sempre digo, né? Quando na história da tecnologia foram tomadas decisões sem que elas fossem tomadas baseadas em dados. Como o termo está na moda, né, o analytics, parece que analisar dados surgiu de ontem para hoje. Desde sempre, né? Desde o meu primeiro curso de informática, em 1984, falar em análise de dados era o óbvio, porque você não analisa, você só analisa dados para tomar decisões dentro de um sistema. Enfim, isso para mim é normal. Então, o registro, o histórico, o acompanhamento da, digamos assim, da funcionalidade e das intercorrências é importante para que você tenha uma base informativa para o teu negócio e que isso sirva também para garantia, credibilidade. Perfeito? Falamos do nível 2, que é onde você já tem um deslocamento, e aí você tem um atendimento mais especializado e um pouco mais, digamos assim, oneroso, e para alguns casos específicos você tem o nível 3, né? Que é aí, enfim, num porte muito maior, que também é algo direcionado, local, mas aonde você tem aí um envolvimento num nível maior, ou seja, portes maiores, multinacionais, esse tipo de coisa. E, por fim, citamos o usuário facilitador, que ele está diretamente ligado com esse atendimento. Quando você tem alguém dentro deste local que tem uma base de conhecimento que possa facilitar a identificação de problemas, torna o problema muito mais fácil, torna a solução deste problema um pouquinho mais rápida. Mas exige um pouco de jogo de cintura, saber lidar com isso, porque muitas vezes você gera ali um conflito e pode, ao invés de ter um facilitador, um complicador. Beleza? Voltando aí para vocês, parei de compartilhar. Vou arriscar aqui abrir a câmera para a gente poder finalizar aqui o assunto. Pessoal, desculpem a queda, tá? Eu espero que a pausa não tenha atrapalhado o entendimento. Esse é um assunto que está iniciando hoje, mas ele é base, ele continua nas outras etapas. A próxima parte é a parte de atendimento com helpdesk, que também é uma coisa muito comum, que já existe há muito tempo, e aí a gente trabalha uma coisa muito importante para falar sobre isso na próxima aula, que é a questão da ética, né? Você está acessando um computador remotamente para atender e dar um suporte. O acesso remoto, e isso pode te dar a possibilidade, pode não, né? Te dá a possibilidade de acessar dados, arquivos,
né, pessoais, muitas vezes é numa empresa e as pessoas, enfim, se for em dados da empresa, já também é complicado, e se for dados pessoais, mais ainda, né? Lembrando que nós estamos, né, na era da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aqui no Brasil, ela já está em vigor, não está punindo, mas está em vigor desde outubro do ano passado. Como a pandemia serviu para, digamos assim, plano de fundo para tudo, ela foi também adiada algumas vezes e até aonde eu estava acompanhando de fato, tinha se adiado para fevereiro de 2021 a aplicação das sanções penais, das multas, né? Mas, independente da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, não estar multando ou não, nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados que já atua nesse sentido, né? E as leis que protegem dados, elas estão atuando no mundo já há quase uma década, né? O Brasil está, em termos de legislação, se adequando não apenas a uma questão de necessidade digital, mas isso é para se adequar em relação ao mundo, porque estamos vivendo num mundo conectado e globalizado. Se não há uma legislação referente a isso em nosso país, nós perdemos credibilidade perante o todo, tá ok? Mas isso é assunto para uma outra aula, tá ok? Para a semana que vem, vamos falar sobre Helpdesk, né? Softwares de acesso remoto. Perfeito? Independente da queda, da interrupção, alguma pergunta, pessoal? Gostaria de perguntar algo? Perguntar alguma coisa, Maurício? Fique à vontade. Marcelo, fique à vontade. Levantou a mão. Diga, Marcelo, por gentileza. Fique à vontade. Professor, Pois não. me tira uma dúvida. Se eu for acessar um computador de um cliente que não seja empresa, é possível acessar remotamente? Ou tem que ter algum aplicativo para fazer isso dentro do computador para você dar suporte a um cliente individual? Sim, você tem hoje softwares que fazem isso, né? É o que nós estávamos comentando aqui, que é o assunto da semana que vem. Nós temos várias ferramentas que fazem isso hoje, né? Sem esse tipo de software também é possível, porém, aí a gente já cai numa outra forma de atuar. Digamos assim, profissionalmente, seguindo aí as boas práticas, utilizar softwares para isso é o ideal. Fora isso, você estaria usando meios que não são tão convencionais, mas você pode acessar o computador de alguém remotamente de várias maneiras, né? De várias maneiras, e aí caracteriza, enfim, não suporte, uma invasão, né? Mas para fazer o trabalho corretamente, digamos assim, você usa um software específico para isso. Um software de acesso remoto. Por exemplo, um exemplo muito claro aqui, o Teams é um software que permite o acesso remoto. Tá? Eu estou acessando remotamente uma aula aqui com vocês e vocês estão acessando remotamente uma aula. Agora, para eu acessar diretamente um computador, eu precisaria de um software para isso, ou, digamos assim, conhecimento para poder acessar uma porta de comunicação num computador de vocês. É possível, né? Com um pouquinho de destreza e conhecimento, você faz. Porém, não cairia nas vias legais, no politicamente correto. O correto é você usar um software para isso. No caso, como nós vamos citar alguns a semana que vem, aonde você tem ali, você instala isso no computador instala também no computador do cliente, ele vai gerar para você uma autorização e aí você tem acesso ao computador dele. É tecnicamente correto, mas também não é 100% seguro, tá? Esse tipo de atendimento tem que ser feito sempre entre partes que tenha confiança. Não permita jamais que alguém que você não conheça, que você não saiba quem é, acesse remotamente seu computador, você e ninguém. A não ser que seja realmente uma prestação de serviço e algo claro, transparente e idôneo, né? Inclusive, aqui, só para citar a experiência, o ano passado, o professor André deve se recordar disso, né? Nós tínhamos alguns alunos, no período da manhã, com muita dificuldade para conseguir acompanhar as aulas. Tinha muita dificuldade mesmo. Não tinha noção nenhuma de informática, né? E olha, algumas vezes ele tinha tanta dificuldade de conseguir acessar e enviar uma atividade, tanto é que o curso dele se deu inteirinho no chat. E não conseguia acessar uma reunião, dificilmente, não conseguia enviar atividade. Teve uma vez que eu quase quebrei o protocolo. Eu falei, cara, eu vou pegar o meu carro, vou ir buscar atividade com você. Porque, assim, se tornou uma torcida aqui em casa. Até minha filha falava, não acredito que ele não conseguiu.
E assim, a gente que trabalha com fala de acessibilidade, e eu não consegui dar acesso a um aluno. Então, nós estamos falando hoje em acessibilidade digital e inclusão digital, e eu não conseguia fazer aquele aluno entregar as atividades dele. Era um senhor com muita dificuldade, mas com muita boa vontade. Então, o interesse dele, a dedicação dele, aquilo fazia você tentar, quase que o quê? Pô, estava no auge do isolamento, não tinha como eu pegar o carro e ir na casa do cara buscar o trabalho, a atividade, seria um contrassenso. Mas, naquele momento, eu cheguei a passar para ele um acesso remoto. Tecnicamente, sendo bem sério, não devia fazer isso, tá, gente? Eu não tenho, como professor, a gente não deve fazer isso, mas eu queria ajudá-lo de alguma forma. E ele também não conseguiu instalar, não deu certo. Ele não conseguiu acessar, o software que eu usei com ele era o Ndesk. Mas, assim, em termos de sendo bem verdadeiro com vocês, isso é uma prática que a gente não deve fazer numa aula, né? Porque isso aqui, a gente não está aqui para acessar remotamente o computador de vocês, mas eu quebrei o protocolo porque eu queria ajudar, na época, o seu Antônio, eu vou citar o nome dele aqui, porque é uma pessoa que, sim, sabe, para mim, simbolizou um momento ali. Porque no auge do trabalho remoto, a gente falando aqui diretamente sobre acessibilidade e inclusão digital, eu não consegui incluí-lo e nem consegui permitir o acesso. Então, assim, são coisas que a gente ainda tem que trabalhar bastante para sair do campo do conceito e se transformar realmente numa prática, sabe? A inclusão ainda, para alguns casos, claro, a gente não consegue prever todos, né? Ali foi muito difícil, a gente não conseguiu. Mas, fechando o raciocínio, acesso remoto, sim, com software específico para isso, porém, somente quando for algo claro, transparente, que você possa confiar, senão é complicado sim, você está exposto. Beleza? Beleza, então, professor. Obrigado. Perfeito. Pessoal, nós já acabamos avançando no tempo aqui. Nós temos agora a próxima aula, que é a aula de sistemas de informação. Vou finalizando aqui com vocês. Professora Andréia, gostaria de fazer alguma colocação? Não sei se ela está nos ouvindo nesse momento aqui. Se não, eu vou encerrando aqui a gravação para que eu possa partir aqui para vocês com sistemas de informação. Tudo bem, gente? Então, vou terminando aqui a gravação.